uma das responsabilidades que a gente tem enquanto investidor é entender qual que é a origem do dividendo. Grande parte, na verdade, até está na lei das SAs, salvo engano, né, vem do lucro líquido, geralmente o dividendo. Por que a Klabin ela utiliza o EBITDA? Você pode explicar um pouquinho e qual que é a vantagem ou desvantagem disso? A leitura que eu faço é basicamente a seguinte, tá? O primeiro aspecto, né? O dividendo mínimo em termos de lucro líquido, ele está estabelecido na lei das SA como 25%. Tá? 25% do lucro líquido feitos lá determinados ajustes, etc e tal. Quase que por definição, né, a não ser que a gente pegue situações muito específicas e quase milagrosas, quando você estabelece uma política de dividendos baseada no EBITDA, você automaticamente já está cumprindo, né, o seu critério lá de payout de 25% do lucro líquido. Eu tenho a impressão de que no caso da Klabin, a opção pelo EBITDA, ela decorre basicamente de duas coisas. A primeira delas é olhando para o EBITDA como uma proxy do resultado operacional, né? Lembrando que a gente está olhando lá para a demonstração de fluxo de caixa, o resultado operacional é aquele resultado que efetivamente é decorrente da operação da empresa, né? Aí depois você tem lá os consumos de caixa relacionados às atividades de investimento, e depois você tem a geração ou consumo de caixa relacionado às atividades de financiamento. Tá? Então, atividade de investimento, basicamente, você vai de todo o resultado operacional deduzir o CAPEX, e nas atividades de financiamento, você vai ter captação e amortização de dívida, você vai ter pagamento de juros, você vai ter remuneração acionista, etc e tal. Eu acho que quando eles optam pelo EBITDA como base, né, como balizador da política de dividendos, o principal objetivo deles me parece ser retirar da expectativa de remuneração do acionista uma volatilidade de proventos que poderia vir de resultado financeiro. Tá? Por que isso é importante quando a gente olha para uma empresa como o Klabin? Isso é mais marcante ainda quando a gente olha, por exemplo, para uma Suzano. Tá? A gente tem, né, nessas empresas de papel e celulose, pela própria natureza do negócio, uma tendência a ter um volume relevante de dívida captada em moeda estrangeira por conta de custo de captação e por conta do hedge natural que isso produz com os fluxos de venda à medida que grande parte da receita é dolarizada. Só que quando você tem dívida em moeda estrangeira e você não faz, por exemplo, um hedge de câmbio da dívida, que é uma coisa que é difícil de fazer porque é caro e tudo mais, você acaba expondo o seu resultado a uma volatilidade de câmbio muito grande no financeiro. Tá? E talvez isso em alguns momentos crie situações em que descola muito o quanto que a empresa teria de dividendo a distribuir observando o lucro líquido, enquanto a capacidade de geração de caixa operacional dela, mais ou menos medida pelo EBITDA, permanece mais ou menos estável ao longo do tempo. O que eles poderiam fazer nesse caso? Eles poderiam ajustar manualmente o payout todo ano. Aí qual seria a consequência? Né? Nós que somos investidores com esse viés, com foco em dividendos, perceberíamos um comportamento muito errático do payout de Klabin, que talvez não seja uma característica desejável. Tá? Então, eu imagino que o racional pela adoção do EBITDA como métrica base para definição da política de remuneração ao acionista esteja relacionado a isso, ou seja, eliminar da definição dos proventos eventual volatilidade de resultado oriunda de resultado financeiro. Entendi. E é interessante porque a gente tem mais de 10 anos de crescimento de EBITDA, né, ininterrupto. Então isso traz aí uma segurança interessante para a gente que gosta de dividendo. Sem sombra de Maravilha. dúvida. Mas se a gente olhar o resultado financeiro ao longo desses últimos 10 anos, provavelmente vai ser um ano para cada lado.